Boa noite, pessoal. Graça e paz de Jesus para cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio, né, da nossa série de estudo sobre o discipulado de Jesus, nesse segmento de Jesus. E na verdade esse estudo a gente já fez ele semana passada. Estávamos lá com o pessoal, na nossa roda de conversa, e semana passada eu acabei não gravando, mas eu achei que o estudo é bastante interessante, então eu quero trazer isso aí para a gente poder conversar, podermos colocar isso, né, de uma maneira aí para mais pessoas terem acesso. O que eu quero falar nesta noite é sobre o veneno mata. Então, cuidado. E o título é Cuidado, o veneno mata. E o tema desse estudo, a base desse estudo é Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20, quando Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros? Ou colher figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos bons. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore ruim não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Queridos, uma coisa que nos intriga bastante, nos deixa assim estarrecidos, é a frequência com que pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas dedicadas, pessoas devotas, né, elas, na busca verdadeira, sincera, por uma espiritualidade verdadeira, pessoas sinceras, buscando uma espiritualidade verdadeira, acabam presas fáceis de falsos profetas. E isso não é de hoje. Essa questão que a gente vê hoje de falsos profetas, de profetas aí falando coisas palatáveis às pessoas, para enganar as pessoas, para enredar as pessoas aí, levar pessoas ao engano, ao auto-engano. Isso não é de hoje. E Jesus faz, da época de Jesus já tinha, e Jesus faz essa comparação com o que acontecia na cidade de Roma. Roma é a loba e os filhos de Roma, os falsos profetas. Aqueles profetas que estão ocupados apenas em devorar as ovelhas, apenas em ser servido. Não é nem ser servido pelas ovelhas, mas é ser servido das ovelhas, ao invés de servi-las, ao invés de cuidar delas. E aquela Roma da época de Jesus ainda existe hoje. Hoje é igual. E hoje, na verdade, devido aí à globalização, devido a tantas influências, a tantos acessos, né, a tantas facilidades, aí esses falsos profetas, eles têm proliferado e têm se multiplicado. E a coisa
a maior tristeza é nós notarmos nos dias de hoje, dias de avanço da tecnologia, dias da era da comunicação, da informação, o que nós vemos hoje ainda com tristeza é a ingenuidade de muitas pessoas que se tornam presas fáceis desses falsos profetas, desses falsos mestres. Então, querido, independente da ingenuidade, independente desse tempo que nós estamos vivendo, o alerta que fica, o alerta que Jesus está fazendo nesse texto, nesses 5 versículos, é que o veneno mata. É isso que Jesus está dizendo. Não importa. Não importa se quem tomou o veneno. Não importa se a pessoa que tomou o veneno, está tomando o veneno, estava enganado. Não importa se quem tomou o veneno é inocente ou era inocente. Não importa se quem tomou o veneno é ingênuo. Não importa. Se você tomar o veneno, ainda que você tome um veneno na melhor das intenções, ainda que você tome o veneno crendo piamente que aquele veneno vai te fazer bem, o fato é que se alguém tomar veneno, a probabilidade quase inevitável é a morte. A morte daquele que ingerir o veneno. É por isso que Jesus adverte. Ele começa esse texto dizendo: cuidado com os falsos profetas. Falso profeta é veneno. Falso profeta é venenoso. Falso profeta mata. Então, Jesus aqui ele está nos estimulando a quê? A fazermos avaliação. A olharmos para o falso profeta e avaliarmos os frutos gerados por esses falsos profetas. O fruto gerado por aqueles que se dizem profetas. Né? Jesus fala, olha, vocês vão reconhecer os profetas, seja ele verdadeiro ou seja ele falso, pelos seus frutos. E aí então ele fala da árvore, ele fala, olha, há árvores que são boas e há árvores que são ruins. Há frutos que são bons e há frutos que são maus. Na vida espiritual, na realidade espiritual, Jesus está falando, olha, não tem neutralidade. Ninguém fica em cima do muro espiritualmente. Lá em Apocalipse, Jesus vai falar, né? Ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno. E aqui Jesus está falando, olha, nessa realidade espiritual, você também não pode ser neutro. O que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos sim avaliar os frutos. Por quê? Porque é pelo fruto que nós podemos conhecer a árvore. Então é pelo fruto que nós podemos conhecer se um profeta é um profeta de verdade ou se ele é um falso profeta. Então, durante algum tempo, nós chegamos a pensar que os frutos que Jesus estava falando deveria ser notado na vida dos próprios profetas. Mas, à luz da palavra, à luz do conhecimento, à medida que nós vamos conhecendo a palavra,
Nós podemos compreender que os frutos, eles podem ser notados na vida dos profetas, sim, mas também é notado na vida daqueles que seguem a Jesus. O seguidor de Jesus, ele também dá frutos, né? Ao seguir Jesus, ao seguir Jesus como nosso Senhor, como nosso Rei, como nosso sacerdote, como o verdadeiro profeta, então nós devemos nos perguntar a nós mesmos. Por exemplo, o que Jesus está exigindo de mim? Nesse meu tempo de seguimento de Jesus, que transformações têm acontecido na minha vida? O que realmente aconteceu comigo depois que eu comecei a seguir Jesus? Depois que eu comecei a seguir, a pôr em prática os ensinamentos de Jesus? A outra pergunta é: o que as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, que se relacionam comigo, o que elas têm a dizer de mim depois que eu me tornei um seguidor de Jesus? Então, não é só eu fico daqui olhando o falso mestre, mas também eu me avalio, eu olho para mim, eu olho para a minha vida e percebo se eu estou ou não produzindo os frutos que Jesus disse que os seus seguidores produziriam. E também eu posso perguntar para o outro se o outro está vendo em mim aquilo. Qual é o feedback? Qual é o testemunho que o outro está dando de mim? É interessante que Paulo, quando ele fala para o Timóteo, né, para o Timóteo ordenar pastores para a igreja, e ele fala que o pastor, e eu me lembrei disso agora, ele fala: o pastor, ele tem que ter bom testemunho dos que são de fora. É óbvio, ele tem que ser reconhecido pelos de dentro, ele tem que ser reconhecido pela sua comunidade, mas também ele tem que ser reconhecido por quem não é da comunidade, quem está fora da comunidade. Querido, uma outra coisa que Jesus chama a nossa atenção quanto ao veneno aqui dos falsos profetas é algo que nós devemos estar atento aos falsos profetas. Uma das coisas que nós precisamos ficar ligados, atentos, para não ingerir o veneno do falso profeta, é que um falso profeta, ele costuma gerar dependência emocional naqueles que ele conduz, orienta, prega, né? Um falso profeta também, ele costuma praticar abuso relacional com as pessoas. E aí ele estabelece a sua relação com o outro a partir da culpa, do medo, da ganância. Então o falso profeta, ele gera culpa, ele gera medo, ele incentiva a ganância daqueles que se auto-enganam achando que estão realmente seguindo alguém aí que está conduzindo eles à vida, mas está conduzindo à morte, porque está enchendo eles de veneno, e veneno mata. Então, o medo é de coisa de pessoas que não têm amor, não está experimentado em amor, no amor de Deus. Então o João vai fazer isso. Quem tem medo é porque não conhece o amor, desconhece o amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. A culpa também, ela está atrelado à prisão. O culpado, ele é prisioneiro. E o ganancioso também
ele se torna orgulhoso, se torna prepotente, se torna arrogante, ele começa a pisar nas pessoas. Então, querido, de modo geral, grosso modo, o falso profeta, ele sempre vai se aproveitar. O falso profeta, ele é um aproveitador. Ele vai se aproveitar dos recursos daqueles aos quais ele deveriam servir. Ao invés dele servir sem segundas intenções, na verdade ele vai ter um monte de intenção pessoais, egoístas, e vai se servir do recurso dessas pessoas. A outra coisa que um falso profeta faz, ele não quer que as pessoas cresçam. Porque quando as pessoas crescem, elas se livram. Quando as pessoas crescem, elas vão para outro lugar. Quando a pessoa cresce, ela descobre outro líder, outro orientador. Então, o falso profeta infantiliza as pessoas para deixar as pessoas sempre no nível da dependência, da codependência, amedrontam, né? Coloca ali aquela situação: olha, se você sair, eu tiro a sua bênção, se você sair, eu tiro a sua unção, como, né, se o profeta tivesse poder para isso. O falso profeta, ele vai sempre buscar tornar o seguidor dele, e aí o seguidor é dele, não de Jesus, mas ele vai tornar o seguidor dele inseguro, acrítico, uma pessoa sem capacidade de análise, sem capacidade de julgamento, sem capacidade de tomada de decisão. E tudo isso, queridos, é um aprisionamento, é um acorrentamento que leva para a morte. E aí, nota bem, de repente você está nessa situação, de repente você conhece alguém nessa situação, de repente alguém próximo de você está nessa situação. Pessoas que seguiram de maneira honesta, de maneira sincera, seguiram um falso mestre, tomou do veneno do falso mestre, e aí hoje está morto, está seco, está passando por uma situação triste, tristonha, longe de Jesus, longe da igreja, achando que todo líder é igual, todo pastor é igual, toda igreja não presta, alguns colocando culpa em Deus. Então, Jesus está falando: olha, cuidado, toma cuidado, cuidado para você não ficar bebendo desse veneno, porque esse veneno vai matar. Jesus fala: olha, não é necessário você conhecer a fundo os lobos em pele de cordeiro. Você não precisa ter essa intimidade tal para conhecer profundamente. Jesus fala: basta que você fique atento, basta que você preste atenção, basta você discernir com honestidade os frutos que as palavras desses falsos profetas têm gerado na vida dos seus seguidores. Os seguidores desses falsos profetas têm se tornado pessoas melhores? Têm glorificado a Jesus? Têm se tornado homens e mulheres, jovens, adolescentes, livres, pessoas pensantes, pessoas que prestam a Deus um culto racional?
tem glorificado a Jesus, tem dignificado a Jesus, tem feito com que Jesus se torne cada vez mais famoso, tem sido pessoas tolerantes, tem sido pessoas que entendem que o outro está em obra, ou tem sido pessoas medrosas, culpadas, dependentes emocionalmente, pessoas gananciosas, pessoas que vivem um auto-engano contínuo e mortífero. Querido, palavra de Jesus. Tome cuidado. Todo cuidado é pouco. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as palavrinhas doces. Cuidado, porque nem tudo e nem todos que dizem Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, nem todos são profetas de verdade. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração e que você possa encontrar Jesus. Eu quero propor para você que você procure uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja bibliocentrada, uma igreja que tenha uma teologia focada, firmada em Jesus e na palavra de Deus. Uma igreja, querido, que apresente Jesus como a Bíblia apresenta. Não um Jesus de fantasia, não um Jesus fantoche. Uma igreja que incentive você a ser livre, a viver pela fé, a viver na dependência da graça, da bondade, da compaixão, da misericórdia de Deus. Uma igreja que fala para você que você é pecador, é carente da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Uma igreja que fala para você que você não é melhor que o outro. É que você foi alcançado antes do outro. E agora então você vai falar para o outro do Jesus que pode também resgatá-lo. Querido, cuidado. Os falsos profetas são lobos vestidos em peles de ovelhas, mas o que eles querem é te devorar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o Espírito Santo te dê discernimento e coragem para você se desviar e fugir do falso profeta. Que Deus te abençoe. Amém?